A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, tudo na bênção? Aqui, Pastor Heber Ramos. Nós estamos colocando aqui no canal uma série de mensagens sobre casamento. A minha esposa, evangelista Elidiane Grace, ministrou recentemente em um evento com o seguinte tema: Fortificando o Casamento. Os links da parte 1 e da parte 2 estão aqui embaixo. Na verdade, foram esse aqui e esse aqui. Aqui a parte 1, aqui a parte 2. Os links estão aqui embaixo. Aqui também você pode, de forma gratuita, baixar o PDF dessa palestra. Estou te dando de graça. Você clica, baixa o seu PDF e Deus vai estar abençoando a sua vida. Então vamos para a terceira parte desse vídeo e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Se mete em situações desnecessárias quando age por impulso. E aqui a gente tem outras características que os irmãos podem observar. Então, nós somos diferentes, irmãos. Esses são 4 temperamentos, mas existem 12 subtemperamentos, digamos assim. Outros tipos de influência. O Senhor nos fez diferentes e precisamos lidar e respeitar essas diferenças. E não somente lidar com elas e respeitar, mas nós também precisamos nos observar e ver o que está passando da conta. Entender que não é só você a parte fundamental da equação, o outro também conta. Afinal de contas, um relacionamento é feito, no mínimo, com 2 pessoas. E no que diz respeito à individualidade conjugal, é entender que o seu relacionamento, ele é diferente do relacionamento de qualquer outra pessoa. Aqui nós estamos em muitos casais. Mas o meu relacionamento, por mais que seja parecido, semelhante, ele vai ser diferente do pastor Heloísa e da pastora Eva. Vai ser diferente da Rosane e do Fábio. Temos algumas semelhanças, temos algumas familiaridades, mas é diferente. Então, talvez o que funciona aqui não funciona aqui. E tudo bem. Talvez o que é bom para o casal A e B não seja para C e D. E tudo bem. A Bíblia fala que nós precisamos examinar tudo. A gente olha, a gente analisa, a gente examina. Mas na hora de reter, a gente só retém o que é bom. Então, observe, ouça conselhos, exemplos, aplique, veja, combina conosco, se enquadra. Tem gente que consegue colocar os filhos para dormir 8 horas da noite. Glória a Deus, isso é bom demais. O menino vai dormir bem, você vai ter um tempo livre com o seu cônjuge. Tem gente que não consegue, que só chega em casa às 10h30. Então, a rotina do A não serve para o B. Existem pontos aproveitáveis, mas entenda, parem. Precisamos parar de comparar o nosso cônjuge. Ah, porque o fulano faz assim. Ah, porque o ciclano age dessa forma. Ah, porque a fulana foi em tal lugar. Mas na casa do Beltrano, na casa de mamãe, tinha janta não. Não tinha. A gente fazia um lanchinho, cada um se virava, estava tudo certo. Mas era mamãe. Na casa de mamãe. Você saiu do ninho da mamãe. Nós saímos do ninho da mamãe para construir o nosso ninho. E nós somos individuais. Próximo ponto. Agora esse apareceu em todos os artigos que eu li. Falhas na comunicação. Falhas de comunicação. O que é comunicação, irmãos? Alguém sabe me dizer o que é comunicação? Diálogo, o que mais? Conversas, o que mais? Isso são formas de comunicação. Como se fossem veículos. A comunicação em si é o dom, o talento que nós temos de transmitir ao outro aquilo que pensamos. E podemos fazer isso de várias formas. É fazer com que o outro nos conheça. E essa falha na comunicação é uma das principais causas de separação e divórcio. Inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja.
Mentiras. Mentiras, isso quebra a confiança. E a confiança é assemelhada, muitas vezes, como vidro, como cristal. Uma vez que quebrada, ela pode até ser restaurada, mas não a sua forma original. Sempre haverá uma marca, uma rusga, para mostrar exatamente onde foi o ponto. Mentiras. E essas mentiras, elas acontecem por muitos motivos, mas os principais são: para escapar de algo, fiz algo errado. Preciso de um álibi, de um pretexto, algo que me faça sair dessa situação. Porque se eu contar a verdade, o que estava ruim vai ficar ainda pior. Já ouviu isso? Então a mentira, normalmente, ela vem ou para me isentar de algo que eu fiz, ou para me trazer alguma vantagem. Ou para me isentar de uma pisada na bola, do horário que eu descumpri, do aniversário que eu esqueci, do compromisso que foi feito lá atrás que eu quebrei. Porque muitas vezes é muito mais fácil você criar um novo cenário do que reconhecer a sua falha e corrigi-la. Porque correção, mudança dói, irmãos. Não é algo agradável. Então, ou vai te fazer escapar de algo, ou para que te traga alguma vantagem, algum benefício. Outra coisa que traz essa falha na comunicação: críticas excessivas e públicas. A crítica excessiva, descabida, inapropriada, não é um feedback. Não é ali como eu posso dizer, uma opinião que você está dando. É algo que traz vergonha. É algo que intimida. É algo que diminui. Sabia disso? Críticas excessivas e públicas, que trazem vergonha, que diminuem, que fazem com que a pessoa se sinta intimidada, que fere o sentimento da outra. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado com isso. É normal que nós tenhamos a liberdade de falar para o nosso cônjuge algo que nos incomodou. Mas isso tem que ser feito, nós vamos ver ali na frente, na base do respeito. E isso traz quebra nessa comunicação. Atitudes passivas e agressivas. Passivo-agressivas. Sabe aquela indireta que você joga? Isso aí. Indireta. Ignorar a pessoa. Fazer brincadeiras fora de hora. Causar raiva no outro. Induzir o outro ao erro. Tudo isso também traz quebra nessa comunicação. Porque quando eu causo ira no outro, quando eu vou feri-lo, quando eu ignoro, quando eu desprezo, a gente percebe que aquilo ali foi prejudicado. Não tem como conversar. E aí entra a lei do silêncio. O famoso gelo. Quando você começa a ignorar a pessoa deliberadamente. Quando você deixa ela de lado. Quando você se torna indiferente. E o maior risco disso é que isso causa um grande abismo entre um casal. Porque a cada hora de silêncio, a cada dia, a cada minuto, fica mais difícil de voltar atrás. Fica mais difícil de conceder, fica mais difícil de pedir desculpa. Porque nesse lapso temporal, o diabo está ali, ó, falando na sua mente e na mente dele. E outras coisas vão acontecendo. Outras situações vão surgindo. É uma porta que se bate. É uma cara feia ao passar pelo outro. E se torna cada vez mais difícil voltar atrás. E aí um abismo vai puxando outro abismo. Uma outra falha na comunicação é decidir sem uma consulta prévia. Todo e qualquer tipo de decisão precisa
ter a concordância dos dois, o máximo possível. Nós sabemos que o homem, ele é o sacerdote do nosso lar. E no fim das contas, ele é quem precisa se posicionar. E nós somos submissas e respeitosas, nós vamos acompanhar e apoiar os nossos maridos. Ponto. Ponto. É isso. Mas o normal, o saudável, é que todo e qualquer tipo de importante decisão seja consentida pelos dois. E isso reflete principalmente na criação dos filhos. O pai fala A, a mãe fala B. O pai fala vai, a mãe fala fica. E aquilo vai trazendo uma quebra de autoridade, o surgimento do autoritarismo. As crianças ficam meio que perdidas e começam a ser a corda do cabo de guerra. E são puxadas de um lado para o outro, sem respeito e consideração, afinal de contas, o que importa aqui não é o melhor para nós, é o melhor para mim. É ser visto, obedecido, considerado. Isso é uma quebra na comunicação. E guardar rancor. Eita, fez isso, pois eu vou esperar a hora certinha. Tá bem aqui, ó, guardado. E no momento certo eu vou esfregar na cara dele. Eu vou dizer, tu te lembras? Isso. Vingança, irmãos. Vingança. Isso quebra a comunicação. Mas o que pode restaurar essa comunicação? Um diálogo. O que é diálogo, irmãos? Falei aí, 3 coisas. O que é diálogo? Como? Hã? Bate-papo, o que mais? O que mais? Mais um. Amizade. Respeito. Eita, é tanta coisa, né? Tanta coisa boa. O que é diálogo? Tudo isso que os irmãos falaram. Mas o ponto principal é que ele é feito por mais de um. É mais de um, irmãos. Se for um só um fala, isso não é diálogo, isso é monólogo. É chato, é improdutivo. Um só. Isso no relacionamento pessoal e conjugal e no relacionamento com Deus. Falei, ó, ouço. Um fala, um ouve. O outro fala, o outro ouve. Esse é o principal pressuposto do diálogo. 2 pessoas participam deste momento, isso é importante. Quando isso é negligenciado, isso mostra para o outro o seguinte: pouco me importa o que você pensa. O momento agora é meu. E não é assim. Não é assim. Falar com liberdade, abertamente, com verdade. Trazer verdades à luz. Não tenha medo de compartilhar com a pessoa com quem você compartilha anos. Já são 18 anos de casada com o Weber, praticamente. Faremos agora em dezembro. Eu compartilho com ele mais do que sonhos, planos, projetos. Eu compartilho a minha intimidade física. O que me impede de compartilhar com ele aquilo que eu gosto? Como ele vai saber daquilo que me agrada ou não? Em todo tipo de relacionamento, em todo momento, inclusive no íntimo, se eu não falo. Se eu não falo, o único que lê pensamentos e som dos corações é o Senhor. Se eu não abrir a boca e falar, e se ele não estiver disposto a ouvir, vai ficar difícil. Então fale abertamente, livremente e com verdade. Extinga mentiras. A mentira é um abismo que puxa outro abismo. É tão difícil que você mente, depois você tem que mentir de novo para cobrir o que você mentiu aqui atrás. E se você tiver um problema de memória, pior ainda, porque tu mente aqui, lá na frente a pessoa pergunta a mesma coisa, tu fala outra coisa, você ainda é pego na mentira.
É difícil, irmãos, é cansativo mentir. Então fale a verdade. Mas fale com respeito, considerando o outro, observando o outro. Como eu posso abordar esse assunto para que ele produza o efeito desejado? Para que seja positivo? Como esse assunto fosse abordado comigo? Considere o outro, respeite o outro, enxergue o outro. Empatia. O que é empatia, irmãos? É se colocar no lugar do outro. Sentir como o outro sente, pensar mais próximo do outro, entender. Isso é muito importante. Sabe por quê? Isso é comprovado, inclusive cientificamente, muito daquilo que nós fazemos, das ações que nós temos, consciente ou inconscientemente, são resultados das nossas experiências, da nossa história, das nossas vivências, inclusive de traumas. Então, muito daquilo que a gente faz, muito de como a gente age, são resultados dessas experiências. E nós precisamos ter paciência para identificar e agir de forma apropriada. Então, se eu tenho uma dificuldade, o meu marido tem que olhar para mim com amor, me amparar e me auxiliar na busca da cura. E eu, por outro lado, tenho que racionalizar. Pensar, irmãos, nós somos seres pensantes. Faz sentido eu agir desta forma? E eu tenho que buscar libertação. Conhecimento, irmãos, é poder. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se eu sou uma pessoa insegura e controladora, talvez isso seja consequência de um abandono que eu sofri lá atrás. Se eu tenho dificuldade de confiar no meu cônjuge, talvez isso seja o exemplo dos meus pais em relação à traição, que reflita em mim. Se o meu pai fazia, talvez ele também esteja fazendo. Então, ele precisa ter paciência e para me amparar e para me auxiliar até a cura. E eu preciso raciocinar, racionalizar. Olha, ele não é o meu pai. Não é porque eu fui abandonada lá atrás que isso vai se repetir agora. Eu preciso buscar libertação. Isso é importante. Demonstrações de afeto, de amor. Elogios, irmãos. Do mesmo jeito que você tem liberdade para dizer daquilo que você não gosta, elogia naquilo que você gosta. No perfume que ele usa, na roupa que ele veste, no modo com que ele segura a sua mão em momentos específicos, na carícia que ele faz nos momentos íntimos. Irmãos, elogie. Elogie. Incentive o seu cônjuge. Você consegue. Vai, é difícil, mas eu estou aqui, irmãos. Nesse aspecto eu não tenho o que reclamar não, viu? Ali, esposo. Ele é de longe o meu maior incentivador em tudo. Eu fiz 5 anos de faculdade, quase 6, porque eu tive que trancar por conta. E ele me incentivava em tudo. Ele chegava morto de cansado do trabalho, ficava com os meninos, aí lá pequenininha para eu estudar. Eu ia tranquila, irmãos. Tranquila, porque eu sabia que os meus filhos estavam bem assistidos. Ele ia me buscar na faculdade, morto de cansado. Tinha dia que o olho dele quase nem abria. Mas ele falava, você vai, você consegue. Às vezes eu vou resolver um problema, alguém diz, não, olha as diferenças aí. Não, não tem como. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu volto com o rabinho entre as pernas. Ixi, amor, não tem como. Aí ele, você ouviu o primeiro não? Conformou? Então vamos no outro. Ele ouve um não aqui, um não ali, até que alguém fala sim. E resolve o problema. Ele me incentiva. Ele me faz avançar. Isso é importante, irmãos. Se eu não incentivar o meu cônjuge e dizer vai, não significa dizer que eu vou ser conivente com erros. Não é isso. Eu não estou falando de conivência. Eu não estou falando de aceitar posições erradas. Eu estou falando de incentivar ele a crescer, a se realizar como pessoa, como ser individual que ele é.
Isso é importante, irmãos. Isso faz diferença. E o último, para fechar esse tópico, cuide-se bem. Você precisa se cuidar. O seu cônjuge vai cuidar de você, mas você precisa se cuidar. Cuidar da sua alimentação, do seu corpo e cuidar da sua mente, das suas emoções. A gente negligencia isso muitas vezes. É ou não é, irmãos? Cuide de você. Como eu vou conseguir cuidar bem do Weber se eu não estiver bem, se eu não cuidar bem de mim? Tem como? Não tem, irmãos. Como eu vou lidar bem com as emoções do Weber se eu não lido bem nem com as minhas? Se eu não estou atenta a mim mesma, ao que me faz bem, ao que não me faz? Cuide de você. Tenha prazer de cuidar de você. Nós precisamos nos cuidar. Olhar para a gente com bons olhos. Cuidar da nossa aparência, da nossa higiene e da nossa mente. Quando você está com problema no coração, o que você faz? Procura quem? Um cardiologista. Você quebrou o pé, você procura quem? Qual a dificuldade de cuidar da cabeça e dos sentimentos? Antigamente, quando alguém falava assim, olha, você precisa seriamente ir no psicólogo. O que é que a gente ouvia? Eu não sou doido. Ixi, eu ouvi isso demais, irmãos, lá em casa. Eu já falei isso algumas vezes também. Eu não sou doido. Irmãos, a nossa mente faz parte de todo esse conjunto. E é ela quem comanda todo o resto. Se a nossa mente vai mal, tudo vai mal. Tudo vai mal, então cuide. Vamos cuidar de mim, de você. Nós somos parte importante dessa equação. Muito bem, acabamos de assistir aí a terceira parte desse vídeo. Lembrando que aqui está a parte 1, aqui está a parte 2. Você entre aqui embaixo nos links e aqui você vai ouvir a parte 1, a parte 2. Essa é a parte 3. Está faltando apenas uma parte, eu vou disponibilizar no canal e Deus vai estar abençoando grandemente. Eu estou te dando gratuitamente o PDF dessa palestra. Clique aqui embaixo, baixe o PDF de forma gratuita e eu também estou divulgando o meu e-book. Esse aqui você pode estar adquirindo pela Hotmart. Basta você clicar no link que está aqui embaixo e a Hotmart vai te liberar na hora esse material que vai complementar todo esse assunto. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho das notificações e Deus vai te abençoar ricamente. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.